Vamos lá para mais 5 minutos de NR35, cronômetro zerado, bora. Planejamento, organização e execução. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele que capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, passou no ASO, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, devendo estar nele consignados. A avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação, seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. A aptidão para trabalho em altura deve ser designada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura. No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia: medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Então, se tiver outra forma de fazer o serviço, a preferência vai ser a outra forma e não o trabalho em altura. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda quanto o risco de queda não puder ser eliminado. Então, quando o risco não puder ser eliminado, tem que ter as medidas que minimizem as consequências da queda. Trava-quedas, entre outras coisas. Todo trabalho em altura devem ser realizados sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as peculiaridades da atividade. A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho já previstas na análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. A análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar o local em que os serviços serão executados e seu entorno, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem, as condições meteorológicas adversas, a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação do uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações do fabricante e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda. O risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e o plano de resgate e primeiros socorros de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador, a necessidade desse sistema de comunicação e a forma de supervisão. Para as atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional. Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter, no mínimo, as diretrizes e requisitos da tarefa, as orientações administrativas, o detalhamento da tarefa, as medidas de controle dos riscos, características à rotina, as condições impeditivas, os sistemas de proteção coletiva e individual necessários, as competências e responsabilidades. 4 minutos já foi, passa rápido. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local da execução e da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Já estamos encerrando aqui os 5 minutos. Vai ter interferência, você viu aí que baixou uma mensagem no celular, alguém vai te chamar no WhatsApp, vai dar vontade de dar aquela olhada no Facebook. Essas coisas atrapalham, a gente acaba ocupando muito tempo com essas coisas e deixando de ler
as NRs, NPRs, os procedimentos que são tão importantes. Vai descer aquela mensagem no celular, igual você pôde observar aí no final do vídeo, dá vontade de olhar o Facebook, de trocar uma ideia com alguém no WhatsApp, mas separar 5 minutinhos, está de bobeira, pega 5 minutos e fala, vou dar uma lida. Vai fazer muita diferença lá na frente. Um abraço, curte, compartilha o vídeo e até a próxima. Até os próximos 5 minutos de NR35. Um abraço.